E aí galera, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à sequência de aulas sobre termodinâmica, a gente vai chegar hoje na equação de Clapeyron, né? Não sei nem se é esse nome. Clapeyron. Só que antes, né, vamos aí lembrar da videoaula anterior, em que eu mostro aqui, ó, que, por exemplo, a lei de Boyle, ela tem uma temperatura que é constante e eu chamei de K constante. A lei de Charles, ela tem a pressão que é constante e a lei de Gay-Lussac, que é o volume constante. Portanto, aqui é para transformações isotérmicas, aqui é para transformações isobáricas e aqui é para transformações isovolumétricas, ok? Então, se você não sabe o que eu estou falando, você volta aí na aula anterior e dá uma revisada aí nessas três leis aí, as três leis empíricas. Aí o que acontece, pessoal? Quando a gente associa essas três leis aí, né, e monta uma equação, a gente tem uma relação nova, né? Por exemplo, você lembra que a equação lá que eu mostrei na aula anterior é o pivete, ou patavi, patavá, tanto faz, né? Você cria aí. O que é engraçado é que essas três variáveis de estados, elas são uma constante K. E geralmente esses cientistas gostam de chamar esses constantes de um nome. E eles resolveram me homenagear. Essa constante K, para a equação de Clapeyron, ela foi chamada de R. Só o que acontece, pessoal? Essa equação aqui, ela é por um único átomo, né? A gente sabe que dentro, por exemplo, de um recipiente gasoso, existem vários átomos. Então, para vários números de moléculas, a gente vai usar o número de mols. Isso, aquele número de mols da química. Isso! A gente pode aqui ajudar você a lembrar que esse número de mols é a massa dividido pela massa molecular do átomo, ok? Então é importante você estar lembrando aí que o cálculo do número de mols é feito usando essa relação aqui, tá bom? E vamos aqui remontar essa equação, né? Remontar aqui, porque nos livros e aqui na internet você não vai achar a equação de Clapeyron desse jeito. Você vai achar ela desse jeito aqui, ó. Presta atenção. Eu vou colocar esse T, ó. Aqui na realidade é uma fração multiplicada por outra fração. Aqui eu vou botar aqui um pouquinho mais para cima para vocês terem dimensão do que eu estou dizendo, né? Aqui tem sempre 1 e você multiplica por aquela regrinha de 3 que você aprendeu, né? Multiplica cruzado. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai obter a seguinte relação, que a pressão vezes o volume é igual, eu vou colocar do jeito que está na internet, tá bom? É igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Então na internet a gente vai encontrar desse jeito aqui, ok? PV é igual nRT. Tem muitos métodos para decorar essa fórmula aí, né? A equação de Clapeyron. Olha só que nome lindo. Ela é a utilização dessas equações empíricas numa remontagem para determinar a pressão, o volume ou a temperatura, né, em grandes quantidades de átomos, em muitas moléculas, né? Só lembrando aqui que esse N é o número de mols, que na química se calcula usando a massa dividido pela massa molecular. Ok, pessoal? Só tem uma observação aqui, né? Como é que eu faço para decorar essa fórmula, né? Puta velha não rejeita o tarado. Pronto, olha aí, decorou, ficou fácil demais, né? Não, pessoal? Aí veja só o seguinte, só observação, pessoal, na temperatura, mais uma vez, a temperatura é em Kelvin. Ok, pessoal? E uma outra observação é sobre a constante gasosa. Essa constante gasosa, pessoal, ela pode ter três valores, vamos dizer assim, que podem ser diferentes, né, no conceito. Só que elas são iguais, né? O que é que vai mudar?
a conotação da pressão e do volume, tá bom? Vai depender, por exemplo, se a pressão for em atm, se o volume for em litros, né? E o número de mols estiver em mol, a constante gasosa vai ter um valor. E vai corresponder a essa constante gasosa vai ser 0,082. Agora você presta atenção porque ó como é simples entender quais são as unidades da pressão, volume, número de mols e temperatura. A constante gasosa é 0,82 atm, ou seja, a pressão é em atm, certo? Litro, atm vezes litro, ou seja, o volume é em litros, dividido por mol, ou seja, ó, o número de mols está em mol e a temperatura está em Kelvin. Deixa eu apagar aqui que vocês já anotaram, né? Só para vocês entenderem aqui uma coisa, mol vezes Kelvin, ou seja, a temperatura está em Kelvin. Beleza, pessoal? Então, ó, muita atenção aqui na constante, ok? A gente finaliza aqui o tema da aula de hoje, né? Equação de Clapeyron, né? E vamos resolver a atividade a respeito desse assunto, ok?